Bom dia, turminha do nono ano. Bom, vocês fizeram uma atividade de avaliação de aprendizagem essa semana, então vamos para a correção agora, tá? Ficando as respostas comentadas aí. Dos países abaixo, assinale as quais participaram da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente da Grande Guerra. Eu não quero dividido, não tinha como fazer dividido. Assim sendo, eu só quero a listagem de quais participaram. Inglaterra, Alemanha, Império Austro-Húngaro, França, Itália e Rússia. Esses são os países que vão dividir-se na Tríplice Aliança e na Tríplice Entente, que vão participar ali, vão iniciar a Grande Guerra, ou conhecida por vocês, Primeira Guerra Mundial. Tá? Assista o vídeo abaixo, Coelhos de Guerra, e leia o relato de guerra de um soldado da Grande Guerra. Aqui estou sentado ao sol, dentro de um grande buraco cavado no chão. Este é o nosso quartel-general. A chuva que cai sem parar durante 2 dias já cessou. Agora o mundo deveria parecer a glória. Pedaços de equipamento, roupas, seguramente com manchas de sangue, munição, ferramentas, chapéus, etc, etc, por todas as partes. Pobres desgraçados mortos por todas as partes. Alguns são nossos, outros são da primeira brigada de guardas que passaram por aqui antes de nós. E muitos são alemães. Este relato descreve a situação da Primeira Guerra. E qual o período exatamente ele relata? Então nós temos aí os coelhinhos de guerra, tá? Que vocês assistiram. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. E aí a gente já discute a atividade.
Enfim, isso mostra um pouquinho aí da característica da guerra a qual nós estamos falando, tá? Que são ali, logicamente, que é a guerra de trincheira, tá? Nós temos ali as invasões do território, eles já passaram pela guerra de movimento e agora eles estão nesses buracos. Analise a imagem, e assinale a alternativa correta. Então eu tenho aí uma tradução, os 14 princípios de Wilson aos termos de paz do Império do Governo Germânico. Então eu tenho os 14 degraus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até lá em cima os 14 pontos para chegar ao momento de paz, onde foram os pontos colocados pelo presidente Wilson dos Estados Unidos na época, ao final da Grande Guerra. Então a resposta correta representa o final da guerra com os 14 pontos de Wilson dentro do Tratado de Versalhes. A Revolução Russa se baseou em diversos interesses do povo e ele se manifestou contra o czarismo. No modelo de trabalho ainda pautava-se no sistema semi-feudal, onde a população não tinha direito aos seus territórios para o desenvolvimento agrário. As intempéries geoclimáticas dificultavam a agricultura. Assim, muitas pessoas passavam fome e os nobres, junto ao czar, assistiam tudo o que estava acontecendo em seus camarotes. Analisando o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. O lema da Revolução Russa era: se eles não tinham terra, pela questão do semi-feudal, então era terra, paz pela questão da revolução e pão pela fome que eles passavam. Então o lema era paz, pão e terra. 5. Assinale a alternativa correta. A Revolução Russa tem como grande percussor a revolta conhecida como... Não tem muito o que discutir, o Domingo Sangrento. A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão que Domingo Sangrento existem vários na história. Como eu coloquei no enunciado sobre a Revolução Russa, Domingo Sangrento é revolta liderada pelos sovietes, líderes revolucionários junto aos bolcheviques. Relacione a tabela. Então essa tabela é no início da nossa república. Então nós temos aí regime político exercido por poucos. Isso daqui é a característica de uma oligarquia. Poucos, os representantes econômicos, que vão participar da política. Tropas revoltosas lideradas por Marechal Deodoro da Fonseca. O que aconteceu nesse dia que as tropas se revoltaram? Contra quem? Liderado por Marechal. Dia 15 de 11 de 1889, a República. Doutrina criada na França, muito utilizada pelos militares na República. Nós tivemos o positivismo do Auguste Comte, que era a questão do controle e o crescimento. Então, a ordem e o progresso. Bandeira do nosso país, que após a República, leva esse lema positivista. Crescente no Brasil, após o liberalismo econômico, eu tenho a abertura da burguesia industrial, não só cafeicultura, mas a burguesia industrial também, tá? Coloque V para verdadeiro e F para falso. A República acontece às escuras e a partir da entrada dos militares no palácio de Dom Pedro II, houve uma grande votação do colégio eleitoral, nomeando o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente republicano do Brasil. Este se manteve até as eleições seguintes, mantendo um militar no poder, Floriano Peixoto. Mantém-se por 4 anos, encerrando o período conhecido como República da Espada. Corretíssimo, nós temos aí os dois principais militares. Primeiro um governo provisório do Marechal, posteriormente aí eleitoral. E quando ele sai, ele deixa Floriano Peixoto, mais um militar aí controlando a República nesse início. A República Oligarca segue com a atuante participação dos grandes produtores de café. Esses detinham o maior capital do país e buscavam a venda desses produtos fora do país, sendo a alegria dos olhos políticos brasileiros. Esses produtores de café começam a participar de uma política, este período liderado pelos oligarcos, conhecido como República Colonialista. A República do Cabresto, isto porque os votos eram conhecidos aos moldes da força e corrupção, levando o eleitorado até o curral eleitoral. Então, a República Oligarca, liderada pelos cafeicultores, que obrigavam as pessoas a votarem nele pelos interesses políticos. A República do Brasil estava dominada nas mãos somente dos maiores produtores de café das regiões São Paulo e Rio de Janeiro. No cenário político aparece um novo setor produtor, a criação de gado de Minas Gerais. Estes oligarcas de Minas começaram a entrar em um conflito ideológico com os políticos oligarcos de São Paulo, assim mantendo um acordo político entre eles, sendo o período presidencial
presidencial, para o representante de Rio ou São Paulo e outro no mandato, ou um representante de Minas Gerais. Esta república ficou conhecida como República do Café com Leite, fazendo menção às plantações de café no eixo Rio-São Paulo e à criação de gado de Minas Gerais. Perfeito. O último convênio de Taubaté foi um acordo político ocorrido em Taubaté, legalizando a entrada política dos extrativistas de látex, fabricante de borracha do Amazonas. Não, acabou isso. A questão do convênio de Taubaté beneficiava somente os produtores de café, legalizando a entrada política das extrativistas de látex da região amazônica. Na República, disputando o setor político com o eixo Rio-São Paulo e Minas. Assim, o Brasil teria uma maior participação da política da região norte, beneficiando o crescimento de tal região. Então, resposta correta, VVV, F. Só a última aqui que está errada por causa da questão do látex. Aqui é uma relação do personagem histórico, do que ele motivou e qual o nome da revolta republicana. Então eu tenho João Cândido, que vai ter a revolta da Chibata, que vai ser um motim naval contra os maus tratos na época no modelo antigo pós-escravista. José Maria, revolta do contestado, que vai ter aí um movimento contra as construções da estrada de ferro que passava por cima das aldeias camponesas. Oswaldo Cruz, revolta da vacina, que vai vir com um modelo higienista, obrigando a população a tomar vacinas e automaticamente a derrubada dos cortiços para criar um modelo urbano mais limpo, mais organizado. Lampião, cangaço, e vai ter o modelo do heroísmo ao banditismo. O heroísmo que vai lutar contra o colonialismo e o banditismo que Lampião começa a aplicar contra a própria população. João Martinez, greve de 1917. Movimento urbano contra os modelos industrialistas pautados ali, parecidos aos modelos da primeira Revolução Industrial em São Paulo. Então eles já tinham conhecido o modelo da Revolução Industrial. João Martinez é descendente de uma imigração que já participou de um modelo contra a Revolução Industrial na Europa e começou a aplicar esse modelo aqui no Brasil. E o Antônio Conselheiro Canudos, que eu vou ter um movimento beatista, fazendo com que a população lutasse contra o modelo colonialista aplicado no Nordeste brasileiro. Tá? Analisando as imagens, assinale cronologicamente as características da República Velha. Cronologicamente, quem seria esse? República da Espada, Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. República Coronelista, se a gente perceber, toda a foto está em preto e branco, toda a imagem está em preto e branco, somente ele de verde, oliva, como se fosse um militar. Tá? Então, coronelista. República do Cabresto, onde o eleitor é carregado até o curral eleitoral pelo cabo eleitoral como um burro, tá? Onde ele não tivesse nenhum pensamento. E a última, República do Café com Leite, representada aí por Minas Gerais e São Paulo numa gangorra. Resposta correta: República da Espada, República Oligarca, República do Cabresto, República do Café com Leite. 10. Analise a imagem. Por mais que ela pareça uma imagem europeia, esta mostra a lateral do Teatro Municipal de São Paulo, com alamedas largas, uma arquitetura monumental, parques urbanos e caminhos largos para as damas no final do século XIX e começo do século XX passarem desfilando seus vestidos largos e caros. Esta descrição faz menção a... Então, se eu tenho toda essa urbanização moderna, aos modelos dos parques europeus, com teatro, um pontilhão com calçadas extremamente largas, eu tenho a Belle Époque. Aí a questão caipira ou paulista. Se eu estou falando do Teatro Municipal de São Paulo, eu tenho a Belle Époque paulista. Certo? Pessoal, então é isso. Espero que nos encontremos logo em sala de aula. Então, um abraço para todos e até mais.